Dizem que ele é útil quando estamos no trânsito, em casa, em outro país. Mas quem seria esse assistente virtual ou pessoal? Vamos entender mais com o nosso especialista no assunto. Dentro desse cenário, Diógenes, que a gente abordou até esse momento, no começo de 2009, a ideia é um pouco mais antiga, a ideia surgiu nos idos de 2004, quando meu sócio, como executivo, sentia muito na pele essa problemática da falta de tempo e do tempo desperdiçado em atividades que poderiam ser delegadas, né, para que ele pudesse se focar e ter muito mais produtividade e qualidade de vida também, né? A ideia surgiu realmente da identificação dessa problemática e da mudança pela qual a sociedade vem passando, quer dizer, mais tempo no trânsito, demandas cada vez maiores do ponto de vista profissional e uma diminuição no suporte que esses profissionais encontram. Então, objetivando promover a possibilidade dos profissionais contarem com o suporte remoto e o tempo todo disponível, foi que surgiu a ideia, o conceito da empresa tal qual se conhece hoje. É uma ideia pioneira no Brasil? Aqui no Brasil, sim. Nós somos pioneiros. O conceito de assistente pessoal é um conceito que já existe em outros países, porém aqui no Brasil ele foi introduzido com um diferencial que o torna pioneiro, inclusive em nível mundial, que é os profissionais, os assistentes pessoais, eles contam com um clube de serviços, que é uma rede de profissionais especializados que atende às demandas que são mais específicas. Suponha, por exemplo, Diógenes, que um dos nossos clientes precisa de um aconselhamento jurídico rápido. Ele solicita isso para o assistente pessoal, porém, por se tratar de um conhecimento específico, o assistente pessoal em si não vai poder resolver. Mas ele recorre a profissionais externos, profissionais homologados, profissionais conhecidos pela nossa empresa, e então esses profissionais realizam a microconsultoria para o nosso cliente. Isso se aplica a outras áreas de conhecimento também, como motoboys, logística diversa, despachantes, contadores, etc. Existe uma porção de profissionais que formam o clube de serviços, profissionais aos quais os nossos assistentes pessoais recorrem sempre que encontram pela frente uma solicitação que demanda um conhecimento específico. Isso torna a ideia bastante pioneira, bastante inovadora. E a empresa funciona assim, nos moldes da prestação de serviços, de maneira virtual, com resultado real. Você teve que reunir todos esses profissionais, né? Como é que foi fazer isso? Olha, isso é um processo constante. No começo nós procuramos ativamente alguns profissionais, aqueles que começaram a apresentar maior demanda, advogados, eu cito aqui como um exemplo, né? Os advogados são profissionais bastante procurados, né? Mas hoje, em geral, nós somos procurados por alguns fornecedores que gostariam de pertencer a essa base de fornecedores, a esse clube de serviços, né? Do ponto de vista prático, ter acesso a um assistente pessoal é bastante simples, né? O cliente, depois de previamente cadastrado em nosso portal, ele tem diferentes meios pelos quais ele pode enviar solicitações e ter acesso ao seu assistente pessoal. Destaco aqui o envio por e-mail, que é um dos mais recorrentes. Nós temos a plataforma de chat também, então o cliente pode se comunicar com o seu assistente pessoal através do chat, de bate-papo, e o telefone. Então o celular, por exemplo, vem se revelando uma ferramenta bastante útil para aquelas situações onde você está em trânsito e precisa de uma informação, ou precisa que alguém reagende uma consulta médica, que alguém avise que você vai chegar atrasado na sua reunião. Isso são alguns poucos exemplos do que um assistente pessoal pode fazer por você. Então o processo de delegação de atividade, ele é realizado primordialmente por 3 canais: e-mail, telefone e chat. A decisão se uma tarefa pode ou não ser delegada é uma decisão bastante interessante. Muitas pessoas, quando se deparam com um conceito, logo de imediato pensam: puxa vida, se eu posso fazer isso, por que eu delegaria? Né? Isso vem de um pensamento muito comum, que é o pensamento que todos nós temos, em princípio, que é o de achar que o nosso tempo é um tempo gratuito, ele é de graça. Né? Então, por que eu delegaria a alguém para fazer alguma coisa por mim, se eu mesmo posso resolver? E a ideia é você liberar o seu próprio tempo e canalizá-lo ou para um aumento de produtividade no seu dia a dia profissional,
ou para um aumento na sua qualidade de vida, né? Então veja, as dicas para se delegar tarefas com eficiência é pensar, se eu precisar explicar, se eu demorar mais tempo para explicar o que tem que ser feito do que eu mesmo resolver, provavelmente essa é uma tarefa que não deve ser delegada, você mesmo deve resolvê-la, né? Então você deve sempre pensar em tarefas que às vezes apresentariam desdobramentos que tomariam muito do seu tempo. Por exemplo, levantar orçamentos, né? Quando você vai fazer um orçamento de algum produto, de algum serviço, você tem que interagir com 3, 4, 5 fornecedores. Cada fornecedor desse vai ter perguntas, vão ter respostas, vão ter loops de interação com cada um desses fornecedores. Então, embora seja uma tarefa simples, é uma tarefa que, no total, vai demandar certamente algumas horas do seu tempo. Isso poderia, por exemplo, ser perfeitamente conduzido por um assistente pessoal. Esta é uma ideia intimamente ligada a uma outra filosofia de trabalho, a de promover bem-estar e qualidade de vida e, consequentemente, aumentar a produtividade. O home office ele vem se mostrando, principalmente em grandes centros, um benefício muito valioso, muitas vezes uma ferramenta de retenção muito importante para as empresas, né? Na nossa empresa nós adotamos a política de trabalho em home office para alguns horários específicos, né? E o que a gente observa em geral, Diógenes, é que algumas outras grandes empresas também vêm implantando o trabalho em home office, oferecendo essa possibilidade para os seus funcionários, né? Isso faz com que o funcionário economize horas preciosas de deslocamento, né? E realmente trabalhe em condições de qualidade de vida que acabam se tornando diferenciais entre um empregador e outro. Isso, no contexto em que o país vive, nesse momento de desenvolvimento, de expansão, muitos se referem ao apagão de mão de obra que o país vem enfrentando. Benefícios inovadores de RH, como home office, ou como o fornecimento de assistentes pessoais a esses funcionários que trabalham em home office, começam a se destacar dentre a carteira de benefícios que vinha sendo adotada até então. O profissional ele trabalha na casa dele. Isso, ele trabalha na casa dele. O trabalho em home office, ele pressupõe muita responsabilidade e muita disciplina, porque a gente sabe que o ambiente doméstico é um ambiente que fornece muitas distrações. Então é fundamental que o profissional que se propõe a trabalhar em home office realmente separe um ambiente na sua casa, né? E existem algumas propostas inovadoras surgindo por aí de células de home office que você pode agregar à sua casa, né? Então você pode instalar isso no jardim, no quintal e isso cria um ambiente fisicamente isolado da casa, né? Para que você não misture ambiente familiar com o ambiente profissional. Você apenas se beneficia do home office na medida em que você não se desloca mais, mas a separação entre as atividades continua sendo algo muito importante para evitar distrações e para que você mantenha o foco realmente no trabalho. A qualidade de vida para os profissionais que trabalham em home office, ela se eleva muito. Eles passam a ter tempo disponível para gastar com a família, se dedicar a novas atividades, de lazer, hobbies, né? E até se aperfeiçoar profissionalmente no tempo livre que passam a ter. Vamos pensar, sou um dentista e preciso de ajuda para atender o telefone. Mas onde está a secretária ou assistente? Essa profissional está preparando o consultório e o telefone continua tocando, com novos clientes querendo marcar uma consulta ou remarcar a consulta que já tinham, né? E nesse momento, a nossa empresa tem condição de atender o telefone do consultório desse profissional em nome dele, né? E então absorver esses picos de trabalho durante o dia que depois podem então ser processados e trabalhados pela assistente, pela secretária que o profissional da área de saúde já tem, né? Além disso, eu destacaria outras atividades que fazem parte do dia a dia de praticamente todos os profissionais. Suponha que esse dentista gostaria de trocar o sofá que ele tem na sala de espera dele. Ele pode delegar isso para a assistente que ele tem ali, localmente, e ela pode resolver isso no tempo livre dela, se houver. Ou ele pode contar com um assistente pessoal remoto que resolveria isso com tranquilidade para ele, retornando então uma lista das principais ofertas, dos modelos mais adequados, né? Então, além disso, por fim, nós temos alguns exemplos de profissionais da área de saúde que participam às vezes de congressos, né? Que contam com a gente para editorar, para preparar e melhorar do ponto de vista gráfico, do ponto de vista de apresentação, não do ponto de vista de conteúdo, os materiais que eles vão levar e apresentar em seus congressos, simpósios e outros eventos. Quer outro exemplo?
Vou sair de férias, mas trabalho tanto que nem tive tempo de organizar o passeio ou os detalhes da viagem. A gente fala aqui desde pesquisa de roteiros, a pesquisa de melhores pontos turísticos, a organização e compra a priori de ingressos e entradas para alguns eventos ou museus ou coisas equivalentes. A gente sabe que sair de férias é um processo que envolve atenção a muitos detalhes, né? E grande parte desses detalhes podem sim ser terceirizados, serem delegados a um assistente pessoal, né? Desde pesquisa de preço, melhores locais de estadia, até a leitura das resenhas que estão disponíveis hoje na internet sobre os melhores locais para se hospedar. A gente sabe que existem sites, fóruns onde os melhores locais para se visitar são debatidos. Um assistente pessoal pode fazer essa pré-triagem por você e a decisão final, como sempre, fica em suas mãos. No próximo bloco, continuamos com mais assistente virtual. Até já!